Realmente agradecer o convite que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro recebeu por participar desse curso, desejar um bom curso a todos os participantes. E o objetivo dessa apresentação é contar um pouco da história do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado aqui no Brasil pelo presidente Lula em 2003, falar um pouco da forma como o Conselho se organiza, desenvolve seus trabalhos e principalmente refletir um pouco de que maneira que o Conselho contribui para a estratégia de desenvolvimento do Brasil nesses últimos 10 anos. Em 2003, quando o presidente Lula tomou posse, ele tomou posse com uma grande expectativa da sociedade brasileira por um processo de transformações, principalmente de transformações no sentido de colocar o Brasil numa trajetória de desenvolvimento, considerando que nas últimas décadas o Brasil vinha sofrendo processos de descontinuidade na sua trajetória de desenvolvimento, que foi muito forte e vigorosa dos anos 30 até quase os anos 80, e nesses últimos anos, dos anos 80 e 90, e no início dos anos 2000, vivíamos dificuldades enormes, à semelhança de muitos outros países da América Latina, que sofriam na estratégia de carência de uma estratégia de desenvolvimento e toda uma tecnologia econômica e social que visava criar um ajuste nesses países para colocá-los em uma determinada trajetória de desenvolvimento. O presidente Lula abre a possibilidade da construção de uma outra trajetória e o faz criando alguns instrumentos novos. Um deles, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi um instrumento criado para trazer para o âmbito da gestão pública, para o âmbito do pensamento estratégico do governo brasileiro, a possibilidade de uma interlocução com diferentes atores da sociedade que pudessem interagir com o governo no sentido de identificar quais são as opções, quais são as escolhas e quais são os problemas a serem enfrentados para que a perspectiva de desenvolvimento fizesse parte, gradativamente, de um olhar de longo prazo. Foi com esse espírito que o presidente Lula criou o Conselho e criou um Conselho que recepciona na sua composição uma diversidade de visões e posicionamentos. O Conselho é composto por um conjunto de pessoas convidadas, pessoas essas que estão relacionadas, participantes ou representantes de organizações, de empresários, de trabalhadores e de outras organizações da sociedade civil, do mundo acadêmico, das organizações não governamentais, das organizações de representação do empresariado, sejam elas de caráter sindical, sejam elas de caráter de associação ou agregação setorial de uma determinada segmento econômico e do movimento sindical, em especial das centrais sindicais. Esse conjunto de conselheiros passaram, a partir de 2003, desenvolver um trabalho de assessoramento ao presidente da República e aos seus ministros, visando identificar, portanto, os elementos que seriam centrais para a estratégia de desenvolvimento. Desse modo, o Conselho ele é composto atualmente por 88 representantes de organizações, portanto, de trabalhadores, empresários, acadêmicos e outras personalidades. Esses 88 representantes serão agregados ainda na nova composição com mais em torno de 10 a 12 pessoas, compondo em torno de 110, 120 membros permanentes do Conselho, sendo desses representantes 18 ministros de Estado que participam regularmente das reuniões. O Conselho é presidido por um ministro de Estado, escolhido pelo presidente da República e que tem a tarefa de conduzir os trabalhos em geral, e este ministro tem uma equipe, que é a Secretaria do Conselho, que na verdade opera no dia a dia todo o funcionamento do Conselho, a mobilização dos conselheiros e a organização do processo de trabalho, como nós veremos a seguir, que permite ao Conselho desenvolver suas atribuições, suas finalidades e realizar a sua produção, visando, portanto, assessorar diretamente o presidente da República e seus ministros. A estrutura de funcionamento do Conselho, ele visa fundamentalmente a produção de um aconselhamento assentado no diálogo.
a compreensão que o presidente trouxe para o Conselho, que hoje é mantida pela presidenta Dilma, é de a composição de que um Conselho, trazendo a diversidade de visão da sociedade a respeito de si mesmo, poderá trazer para a presidência da República um insumo novo, um insumo diferente daquele que a estrutura de Estado, por meio dos seus ministérios, seus ministros, da equipe técnica e do staff burocrático do Estado, pode aportar. Portanto, o que o Conselho tem para trazer é, além da visão setorial de cada um dos seus membros, por meio do diálogo, colocar essas visões em interação e produzir uma visão num espaço de diálogo e de negociação acerca de um determinado assunto. Portanto, o diálogo é realizado pelos conselheiros. Os conselheiros, em alguma medida, mobilizam outras pessoas para participar do processo de diálogo, e esse processo de diálogo se opera por meio de algumas instâncias, de alguns instrumentos que o Conselho tem, e é disso que eu vou falar um pouco agora, do ponto de vista da organização do Conselho. Como já disse, o Conselho tem um ministro, que tem a responsabilidade da sua organização mais geral, e uma equipe técnica que opera a articulação e a organização do Conselho. Os conselheiros se mobilizam a partir de algumas questões, mais setoriais ou mais gerais, e essas questões passam a ser debatidas por meio de alguns instrumentos de mobilização, sejam seminários, colóquios, reuniões, oficinas, que, na verdade, sistematizam, por meio desses encontros, o processo de debate, restrito aos conselheiros em alguns momentos, em outros momentos com convidados, em outros momentos com uma rede de pessoas que colaboram direto e indiretamente com o Conselho. Portanto, o processo de produção do diálogo pode ser realizado restritamente entre os conselheiros ou com a mobilização de outros participantes interagindo com os conselheiros, ou em outras vezes, com convidados que interagem para produzir subsídios para o próprio Conselho. Essa é a forma regular com que o Conselho desenvolve o seu trabalho ao longo desse tempo. Esses são os instrumentos que a Secretaria do Conselho opera, mobiliza, usa para que o diálogo possa se realizar. O Conselho, na sua história, desenvolveu alguns instrumentos importantes, que seriam as grandes referências que dão o sentido mais perene à atividade do Conselho. No começo, o Conselho começou a construção do que se chamou cartas de concertação, ou seja, foi um início aonde, mobilizados pelo então ministro Tarso Genro, os conselheiros passaram a desenvolver uma concepção do que seria a base para o diálogo, ou seja, a constatação que na sociedade brasileira a experiência de diálogo social era extremamente frágil, vínhamos de um processo de abertura político difícil, de um longo período de regime militar, aonde a ausência do diálogo tinha criado na sociedade a inexistência de uma cultura de construção de acordos políticos maiores e de interação da sociedade com a própria administração, gestão ou com o próprio governo. O que o presidente Lula instaura é, portanto, um espaço de conversa, de diálogo, e esse espaço de diálogo precisava de algumas referências. Ao colocar esses atores, empresários, trabalhadores, organizações da sociedade civil em um mesmo espaço, aonde o presidente demandava deste coletivo uma visão, era necessário criar um ambiente para que essa visão pudesse ser construída. E essas primeiras cartas começam a construir esta referência, mostrando a importância que o diálogo teria ao colocar no enfrentamento diferentes visões e o esforço que os conselheiros deveriam fazer por construir um posicionamento comum. E esse esforço, na verdade, significava um grande trabalho de negociação, de visão de futuro e de escolhas, de prioridades e de ações que poderiam ser recomendadas ao presidente. Logo em seguida, o presidente fez uma demanda, em meados de 2004, ao Conselho. Passada a primeira fase do seu governo, o primeiro ano, um ano difícil, onde a sociedade recepcionava um presidente que vinha do campo dos trabalhadores, da oposição, com uma outra visão de mundo,
na medida que a sociedade recepcionava e percebia que este governo tinha um projeto e tinha uma forma de governar e que a inflação ficou sob controle, que a política econômica começou a ter resultados e, portanto, que o governo começou a operar e mostrar que teria a capacidade de governar, o presidente chama o Conselho e formula a seguinte questão: eu tenho como tarefa deixar esse governo com o país reposicionado com uma estratégia clara de desenvolvimento. É meu objetivo como presidente colocar a trajetória de desenvolvimento como elemento constitutivo da nossa perspectiva econômica e social. E nós temos uma série de mazelas, nós temos uma série de problemas no Brasil, nós não conseguiremos enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo e nós precisamos ter prioridades. E eu gostaria, como presidente, disse o presidente num café da manhã com os conselheiros, que vocês me fornecessem um insumo de quais seriam as escolhas estratégicas que o governo brasileiro, que o meu governo, o governo do presidente Lula, deveria fazer para que nós tivéssemos uma perspectiva de desenvolvimento no longo prazo. Ou seja, que o governo do primeiro mandato do presidente Lula deixasse consolidado um patamar a partir do qual o Brasil pudesse constituir uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento. E nós tomamos, portanto, essa tarefa e, a partir daqueles enunciados, estruturamos um processo de diálogo no Conselho e, durante 1 ano e meio aproximadamente, nós construímos o que passou a ser a Agenda Nacional de Desenvolvimento, uma agenda que o Conselho apresentou ao presidente. Essa agenda começou a ser construída a partir da contribuição que todos os conselheiros aportaram. A sistematização dessas contribuições resultaram em mais de 300 diretrizes estratégicas. Sabíamos no debate que um conselho que apresentasse ao presidente 300 diretrizes estratégicas estaria apresentando praticamente um plano de governo, e não era isso que o presidente nos tinha pedido. O plano de governo ele já tinha. O que ele precisava e queria nossa contribuição é, deste plano de governo, o que é mais relevante, o que é mais significativo, o que tem capacidade de desencadear processos de transformação mais robusto. Bom, nós tomamos essas 3 centenas de diretrizes e passamos a fazer um debate justamente tentando responder, se nós estivéssemos no lugar do presidente, quais as escolhas que nós faríamos. E essa devia ser a nossa contribuição. Deveríamos apresentar ao presidente aquilo que no espaço do diálogo nós identificávamos como diretrizes estratégicas. E depois de 1 ano e meio de trabalho, nós chegamos à conclusão e selecionamos em torno de 24, 27 diretrizes estratégicas que indicaram ao presidente o que na nossa visão eram as questões estratégicas. Quais as questões que promoveriam transformações, o que eram impedimentos e que, uma vez enfrentados, gerariam condições para o país ter uma perspectiva de desenvolvimento. Nessa agenda que nós propusemos, a questão da desigualdade é o primeiro problema, ou seja, o Conselho manifesta ao presidente dizendo que o Brasil não teria chance de ser um país desenvolvido se, simultaneamente, ele não tomasse o objetivo de superar a desigualdade como um objetivo a ser alcançado e, simultaneamente, o enfrentamento da desigualdade era pré-condição para que nós tivéssemos possibilidade de colocar a trajetória de desenvolvimento em curso. Ou seja, não só superar a desigualdade era um resultado, mas o processo que o governo desencadeava deveria enfrentar a desigualdade em suas diferentes dimensões. E seria somente esse enfrentamento que permitiria a superação da desigualdade enquanto situação econômica e social a ser transformada. Disso, identificamos, por exemplo, que a questão da educação era um fator fundamental. Não teríamos chance de ser um país desenvolvido se não tivéssemos uma transformação na dimensão educacional em todos os níveis na sociedade brasileira. Vimos que o fortalecimento do mercado interno era o elemento central de uma estratégia robusta de crescimento econômico, e essa estratégia vem se confirmar na crise de 2008. Ou seja, o que o Brasil fez de fortalecimento do seu mercado interno o segura até hoje, no sentido de nós termos uma trajetória diferente do enfrentamento da crise internacional. Mas vimos mais, vimos a questão do investimento, vimos que era fundamental
recuperarmos a capacidade de investimento do Estado brasileiro e de mobilização de recurso privado para o investimento. Vimos que era importante reorganizar o aparelho de Estado, vimos que era importante termos uma estrutura tributária diferenciada e capaz de animar a vida produtiva e gerar processos redistributivos diferenciados. Vimos, portanto, 20, 25 grandes diretrizes que precisariam ser atacadas em planos de governo que gerariam, portanto, efeitos multiplicadores interessantes. Essa agenda foi apresentada ao presidente, debatida com seus ministros e foi gradativamente sendo incorporada, e hoje é uma agenda que foi uma contribuição, inclusive, para o planejamento plurianual que o governo faz a cada 4 anos no Brasil, e muitos daqueles elementos e dos enunciados dessa agenda estão no plano de governo do presidente Lula e continuam hoje no plano de governo da presidenta Dilma. O olhar para aquela agenda mostra que, em grande medida, aquela agenda foi tratada pelo governo, mostrando a pertinência daquelas escolhas e mostrando que eram escolhas estratégicas efetivamente. Essa construção gerou no Conselho um novo ambiente de trabalho. Os conselheiros experimentaram um diálogo com um produto robusto e uma visão integrada do país, porque nesta construção, cada conselheiro, com sua visão setorial, foi obrigado a se reposicionar e foi obrigado a construir, além da sua visão setorial, uma visão de país. Ou seja, a escolha dos 27, 25 diretrizes foi feita progressivamente na medida em que os conselheiros percebiam que as escolhas não eram uma escolha para o seu setor ou para o interesse econômico ou político que ele representava, a origem que ele vinha, mas o que o seu conhecimento era um conhecimento colocado em interação com os demais conselheiros para a construção de uma escolha para o país e para a nação. Esse é um aprendizado e um ganho cognitivo que o Conselho obtém com essa construção da agenda, e na decorrência dessa construção nós fizemos um terceiro grande movimento, que foi dar a esta agenda enunciados estratégicos do ponto de vista de metas. E para muitas daquelas diretrizes, o Conselho definiu metas que o país deveria perseguir. Metas de crescimento econômico, metas em relação à inflação, metas em relação ao aumento da formalização do emprego, do crescimento do salário mínimo. Colocamos metas que davam no horizonte temporal a perspectiva de que as diretrizes poderiam ser monitoradas. Esse é o grande trabalho que o Conselho faz do ponto de vista estrutural. Combinado à construção da agenda, desde o começo, o Conselho trabalhou vários temas em maior profundidade. Começamos no início do Conselho, por exemplo, fazendo uma grande discussão sobre um marco regulatório para micro e pequena empresa no Brasil. São milhares e milhões de micro e pequenas empresas e milhões de trabalhadores que tinham um marco regulatório extremamente insuficiente. O Conselho tem uma contribuição grande e depois o Congresso Nacional, a partir de um projeto que o governo encaminha, muda todo o marco regulatório da micro e pequena empresa no Brasil, debate iniciado no Conselho. O Conselho faz um grande debate sobre a questão tributária, faz um grande debate sobre a reforma política, trata da questão da educação, faz um debate pesado sobre a política monetária, em especial a política de juros, como um dos tripés da nossa política econômica. O Conselho trata, portanto, de vários assuntos e para cada assunto desse produz um subsídio, entrega um posicionamento ao governo, e eu poderia dizer que na grande maioria dessas contribuições elas foram produzidas por consenso. Raramente nós votamos no Conselho, porque o nosso esforço o tempo todo é por construir um processo de deliberação no diálogo pelo consenso. E é interessante observarmos que, com o tempo, as diferenças de posição, de visão política, de visão de estratégia, vão sendo mediadas num debate e em uma negociação que resulta em um produto diferente. E esse produto diferente é aquilo que nós apresentamos ao presidente como nossa contribuição. Também desenvolvemos nesse período um instrumento mais de caráter técnico. Ou
seja, o Conselho, nesse processo de construção do diálogo, precisava se apoiar em informações. E cada um dos conselheiros tem sua base de informação. E a sua base de informação é muito diferenciada. Temos especialistas em muitas áreas e todos os conselheiros são especialistas em falar sobre todos esses assuntos porque são pessoas, personalidades públicas que tratam desses diferentes temas. Mas temos um desbalanceamento entre os especialistas, que cada um é no seu setor, e a abordagem temática muito ampla do Conselho. Nós resolvemos, portanto, criar um instrumento para fazer um olhar técnico a partir de alguns pressupostos políticos colocados na agenda de desenvolvimento. E criamos um instrumento chamado Observatório da Equidade. Nós queríamos olhar as questões colocadas na agenda de desenvolvimento a partir de uma perspectiva política que era o princípio da agenda, o princípio do enfrentamento da desigualdade. E este princípio seria enfrentado com um fundamento político na política pública, que é a política pública tem uma tarefa, princípio, que é de colocar como instrumento para o desenho da política e como sua intencionalidade o princípio da equidade. A política pública tem que promover a diminuição das desigualdades e essa é uma atividade, um objetivo, um fundamento da política pública. O Observatório da Equidade foi um instrumento criado no Conselho para dar insumo técnico sobre um determinado problema e olhar em que medida que este problema, uma vez enfrentado, caminha no sentido de propiciar condições para a superação da desigualdade, olhando as políticas públicas, em que medida que elas promovem fundamentos de equidade para que a transformação da desigualdade ocorra. Um exemplo, hoje, claro, na sociedade brasileira, de uma política de equidade é o programa de transferência de renda do Bolsa Família. Há claramente uma ação do Estado brasileiro de oferecer, em um primeiro momento, renda, e, em um segundo momento, um conjunto de outras políticas públicas para que os pobres tenham condições de montar suas estratégias de superação da desigualdade. Esta é uma política pública. Uma outra política pública que é muito clara do ponto de vista do princípio da equidade é a política em relação, por exemplo, a cotas de acesso à educação superior. O Brasil hoje tem cotas de acesso a negros, por exemplo, na escola superior, propiciando, portanto, que aqueles que historicamente foram excluídos do acesso da educação tenham a garantia de que terão vagas para que, na sua trajetória, acessem a uma política que até hoje eles não tiveram acesso. E aí poderíamos enumerar várias outras políticas que têm esse efeito. Mais recentemente, na crise de 2008, o governo, para enfrentar este problema, desencadeia uma política muito interessante, que é a política de construção habitacional Minha Casa Minha Vida. O governo passa a investir de forma sistemática na produção econômica de casas, de moradias, em especial para os mais pobres, oferecendo para eles condições de mudança do ponto de vista do orçamento, da condição de vida e da condição de saúde e moradia por meio desse programa. Portanto, o que o Conselho faz ao longo desse tempo, por meio das suas sugestões, por meio do observatório, por meio dos fóruns, reuniões, debates, grupos de trabalho, conferências, seminários, é realizar esta contribuição. Tem uma outra contribuição que vai para além do presidente, que é a contribuição que o Conselho traz para o debate na sociedade. Alguns exemplos disso são os seminários abertos que nós fizemos grandes seminários nacionais e internacionais promovendo debates sobre vários temas mais gerais, temas mais restritos. Por exemplo, o Conselho fez, quando fez uma renovação do debate sobre a agenda em 2008, 2009, um grande seminário internacional tratando da crise e da estratégia de desenvolvimento no Brasil, trazendo personalidades do mundo todo para fazer uma reflexão de que crise era aquela desencadeada em 2008,
quais suas perspectivas e como que o Brasil poderia olhar a sua trajetória e a sua trajetória de um país que tem hoje uma presença política mundial. Foi um grande seminário que nós fizemos, que resultou em uma segunda geração da nossa agenda de desenvolvimento econômico e social. Mas fizemos outros seminários internos aqui no Brasil, chamando as organizações e as representações de governos municipais, de governos estaduais, de organizações da sociedade. Fizemos outros trabalhos mais focados. Por exemplo, nós promovemos um debate razoavelmente com profundidade, discutindo indicadores, novos indicadores de desenvolvimento econômico, partindo do pressuposto que a mensuração do produto interno bruto não é mais capaz de responder a uma visão do que é uma sociedade desenvolvida. Começamos a pensar o que seriam os novos indicadores de desenvolvimento. Mais recentemente, por conta da Conferência Rio+20, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, abrimos uma reflexão para pensar o que o Conselho, por meio do diálogo, poderia oferecer de contribuição ao governo brasileiro e à comissão que organizava a Conferência Rio+20 sobre desenvolvimento sustentável. E esse início de debate suscitou para várias organizações uma demanda de que o Conselho tentasse construir, no espaço de diálogo que ele constrói, um posicionamento da sociedade civil brasileira sobre desenvolvimento sustentável. Sabemos a complexidade que tem esse conceito, sabemos que os trabalhadores isoladamente, os empresários isoladamente, os ambientalistas isoladamente, cada um no seu campo, tem dificuldade de fazer um acordo sobre o que é desenvolvimento sustentável. Mais difícil ainda era o Conselho fazer isso juntando esses três grandes segmentos. Nós assumimos essa tarefa e conseguimos, num espaço bastante curto, construir um posicionamento comum de mais de 70 organizações da sociedade civil brasileira e que virou um documento de referência para o governo brasileiro e para outros conselhos sobre a participação da sociedade civil na conferência e a sua visão sobre o que é desenvolvimento sustentável. Por fim, nesse primeiro bloco de apresentação, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil interage com outros conselhos, com a Associação Internacional de Conselhos, interagimos com vários outros conselhos de forma bilateral, temos cooperação com vários conselhos e, recentemente, a partir de um trabalho que temos feito de interlocução com vários conselhos na América Latina, temos trabalhado a ideia com esses conselhos da constituição de uma rede, de uma cooperação mais sistemática na América Latina, visando fortalecer conselhos na América Latina. Talvez seja bom nós refletirmos sempre que a democracia não é um Estado conquistado e que é perene, mas a democracia é algo que nós conquistamos todos os dias, que a democracia já muitas vezes na nossa história latino-americana foi colocada em xeque e destruída, e que a sua construção hoje, amanhã e de forma permanente dependerá em grande medida do sucesso das construções diárias que nós fazemos e faremos, de que maneira que cada sociedade define e constitui os mecanismos que sustentam a democracia como um valor de governança, como um valor que institui a forma como que nós queremos decidir os destinos das nossas nações e dos nossos países. O Conselho, no nosso entendimento, é uma pequena contribuição para esse processo, porque ele é um experimento de trabalhar na diversidade, nas contradições presentes na nossa sociedade, para a construção de um entendimento acerca da história que essa sociedade quer fazer em cada contexto concreto. O testemunho que nós podemos dar aqui no Brasil é que a experiência do Conselho é uma experiência e é um testemunho de que, apesar das dificuldades que o diálogo traz para ser realizado, a efetividade que esse diálogo pode conquistar é muito importante. E a governança, a governabilidade e a perspectiva da sociedade
participar do processo de construção da visão de futuro e da sua implementação nas políticas públicas, passa a ser um resultado extremamente compensador para o esforço, para o sacrifício que muitas vezes significa para muitos que estão nesse espaço, participar, debater, colocar suas ideias e ser obrigado, nesse espaço de diálogo, a construir uma outra visão, a abrir um novo debate, porque no fundo essa escolha é a escolha que mais interessa para o país. Essa é a experiência que o Conselho aqui no Brasil tem tomado e acreditamos que a nossa experiência pode iluminar e ajudar muitos outros a construírem os seus elementos, os seus instrumentos de fortalecimento da democracia e de melhorar a governança.